sou o Ivan, educador social de informática do Centro Comunitário Irmã Giovana de Jandira. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de informática, aula 18, função soma C e conte Cs. O programa que nós estamos trabalhando é o Planilhas Excel. A aula de hoje, a aula 18, é voltada para a turma dos adolescentes, idade entre 11 e 17 anos. Então, pessoal, dando sequência à nossa videoaula, no qual nós estamos trabalhando as chamadas funções dentro da planilhas do Excel, hoje vamos falar sobre duas funções, a soma C e conte Cs. A primeira, no caso a função soma C, né? Vamos trabalhar aqui com ela. Então, muita atenção no detalhe para que a gente possa conhecer melhor o funcionamento dessa função. Com a função soma C, é possível nós dizermos ao programa, o Excel, o que ele vai ter de somar. O nome já está dizendo soma C, mas essa soma ela só vai ser feita mediante uma condição. Sempre com algum, a gente pode chamar de algum critério, né, que foi pré-determinado pelo usuário no momento ali que ele digitou ali a função. Aí aqui eu tenho um exemplo. Imagine que nós temos um comerciante, ele tem uma planilha, seus custos de estoque lá da sua loja. Aí ele quer saber quais são aqueles produtos que representam um maior gasto e não podem ser adquiridos em grandes quantidades. Então ele pode usar essa função soma C para que o programa, o Excel, some todos aqueles que custam, por exemplo, mais de R$20. Então ele só vai somar os produtos quando ele encontrar produtos com o preço de R$20. Soma se for R$200. Aí com isso ele pode, usando a função, ele pode o Excel informar para o comerciante o quanto isso vai representar para ele no seu caixa mensal. Também pode ser usado para a função soma C para saber quantos clientes clientes mais compram em uma determinada loja, e com isso cria-se uma lista de clientes preferenciais, né, e assim por diante. Enfim, o Excel, a função soma C no Excel, ela é bastante versátil e pode se encaixar nos mais variados cenários. E o melhor de tudo é que ela é muito simples. Vamos ver aqui no exemplo o funcionamento dela. Aqui, pessoal, olha, eu tenho a planilha que é essa mesma que eu mostro aqui no slide, que é o seguinte. Bom, eu tenho aqui 3 dias da semana. Aqui eu coloquei o ano de 2016, né? 19 de outubro, data 19 de outubro, 30 de outubro e dia 31 de outubro. E aqui eu tenho os respectivos produtos e quanto que vendeu de cada produto, o total, né, nesses determinadas datas, né? 29 de outubro, 30 de outubro e 31 de outubro. Aí as vendas, né, com as vendas e os valores especificados, agora é só inserir a função soma C e pedir para ela calcular especificamente o que desejamos. Por exemplo, queremos saber nestes 3 dias qual foi o valor arrecadado. Aqui o valor arrecadado com a venda de calças, por exemplo. Aí, para que o Excel nos diga isso, é bastante fácil. Nós temos que, quando formos colocar uma função, devemos selecionar uma célula vazia, né, que é aquele retângulo, quadradinho, e digitar a função soma C, que é, aí colocamos o intervalo que você quer
pesquisar o critério do que será buscado e o intervalo de soma. Aí, vamos ver aqui um exemplo. Vamos usar a função soma C para calcular quanto que o total que vendeu de calças em um determinado dia. Lembrando que o critério de busca do que a gente quer somar tem que estar, no caso a palavra calça, deve estar sempre entre aspas. Então, visualizando melhor aqui na minha planilha, vamos usar aqui o exemplo. Vamos lá, eu vou apagar aqui. Então, por exemplo, aqui no dia 29 de outubro, eu quero saber o total que vendeu somente de calça. Então, vou lá, nessa eu vou fazer, eu coloco sinal igual, e o nome da função soma C, apareceu aqui, eu clico 2 vezes. Aí, ele diz aqui, intervalo. Eu tenho que pegar o intervalo, que é, aqui no caso, eu tenho que pegar todos esses valores de A2 até A15, porque é aqui nessa coluna que está localizada o nome do item, no caso calça. Ponto e vírgula, sempre respeitando essa regrinha. O intervalo de célula A2 até A15, critérios. Critérios, lembrando, eu estou buscando qual o nome do produto? Calça, tem que estar entre aspas duplas. Calça, porque ele vai procurar, ele vai varrer nessa coluna de A2 até a célula 15, calça. E qual vai ser? Ponto e vírgula de novo, intervalo de soma. Intervalo de soma é aqui a coluna B, que se inicia de B2 até B15, no caso são os preços, quanto que vendeu de cada item em determinado período. Agora vamos saber o resultado. Então, no dia 29 de outubro de 2016, quanto que vendeu o total só do produto calça. Então, usei a função soma se. Esse vai somar quando encontrar o item calça. Vamos apertar o Enter para ver o resultado. R$507. Vamos conferir lá no slide. Então, aqui, eu coloquei na legenda atentar, prestar atenção para usar a formatação correta, não confundindo entre ponto e vírgula e 2 pontos. E nunca esquecendo que o termo que eu tenho que buscar deve estar entre aspas. Então, soma C A2 até A15. A2 até A15 é o intervalo, que é a coluna onde está o produto calça. Ponto e vírgula, o critério, entre aspas, calça. E de B2 até B15 é o intervalo da soma. Então, quando ele vai varrer aqui, o que ele fez? Deu R$507. Ele pegou esse valor aqui, 129, somou com 139, depois ele somou com 89 e R$150. E no final somou só, fez a soma se quando encontrou o produto calça. E aqui, continuando no nosso slide, nós somamos aqui o termo de busca, alteramos o termo de busca, para que o Excel nos desse rapidamente o valor obtido com cada produto naquele dia. Então aqui eu coloquei, por exemplo, jaqueta, percebam a mesma coisa, soma-se A2 até A15, que é, no caso, o intervalo, e depois o critério, que é o produto jaqueta, onde ele encontrou jaqueta, ele vai separando para somar, e depois o intervalo da soma de B2, célula B2 até B15, e aqui ele deu resultado. Aí eu poderia colocar também aqui, tênis, percebam que é na barra de fórmula a mesma coisa, só mudou o critério a ser buscado, o intervalo, e aqui no caso intervalo de soma
foi produto tênis aqui, ó. E ele deu o total, quanto que vendeu só naquele dia, por exemplo, aqui do dia 29 de outubro de 2016, quanto que o valor total de vendas só do produto tênis, tá? Então aqui, ó, no exemplo, ele nos mostra aqui, ó, usei a função soma C para somar só o total de alguns produtos específicos: calças, jaquetas, produto infantil, tênis, acessórios e vestido. Aí, pessoal, continuando aqui, importante ressaltar aí que a função soma C ela também serve para buscar critérios que não sejam só números brutos, pode sim usar palavras também. Para isso, no termo de busca é só escrever o critério que será usado para selecionar os valores a serem somados. No exemplo que eu vou mostrar na sequência para vocês, o vendedor ele quer saber o quanto representava as vendas de produtos acima de R$120. Então ele vai somar, vai pegar os valores de vendas de produtos que passem de R$120. Aí ele vai somar tudo isso. Aí no nosso caso aqui, ó, vamos usar a fórmula igual, soma C, intervalo, ponto e vírgula, o critério maior que 120. Aqui vamos usar o operador de comparação. E lembrando, ó, o critério de busca, o termo a ser buscado é o valor maior que 120. Ele também deve estar entre aspas duplas. Caso você esqueça de colocar ou ponto e vírgula ou aspas duplas, o Excel não vai entender a fórmula corretamente. Então aqui no lugar de, ao invés de uma palavra, eu usei um número, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vendas acima de R$120. Então eu venho aqui na planilha, eu posso colocar um texto: vendas acima de 120. Aí eu vou aumentar aqui, vendas acima de R$120. Então vamos lá, aí vamos acompanhar lá a fórmula. Então eu vou usar ó, soma-se igual soma-se. Qual é o intervalo? O intervalo é aqui a coluna onde tem o nome dos produtos, da célula A2 até a célula 15. Qual o critério? Eu tenho que colocar ponto e vírgula, lembrando que o critério deve estar em aspas duplas. Tem que ser valor maior que 120. Fecha aspas duplas, coloco o ponto e vírgula e agora o intervalo da soma. Eu coloquei o intervalo aqui da onde eu vou buscar o nome do produto, coloquei depois o critério que tem que somar-se quando ele encontrar valores maiores que 120, intervalo de soma que corresponde à coluna onde eu tenho os preços de venda de cada item no dia, que é o intervalo de B2 até B15. Agora eu posso fechar o parênteses, porque eu já abri ele lá depois do nome da função soma-se, e agora eu posso apertar Enter. Opa, vamos ver aqui que deu, qual foi o erro. Maior que 120. Ah tá, vamos lá. Vamos ver aqui o erro. Ah sim, pessoal, ó. Vamos lá. O erro tá aqui, ó. Na verdade, vamos apagar novamente. Igual soma-se. Aí eu tenho que pegar, na verdade, a coluna correspondente aos valores.
Então eu venho aqui, ó, o intervalo na verdade será só aqui, ó, de B2 até B15. Aí eu coloco ponto e vírgula, aspas duplas, qual critério? No caso ele tem que colocar valores acima, somar só quando encontrar valores acima de R$120. Aí eu fecho aspas duplas, fecho parênteses. Isso. Agora sim, ele deu o valor R$1.206. Então a minha total de vendas acima de R$120, vendas acima, né, valores maior que R$120, no dia 29 de outubro de 2016, total foi R$1.206. Por que é que aconteceu, pessoal? Aqui, ó, o produto calça, ele deu R$129, então tá acima de 120. Ele pegou esse valor com esse valor do tênis 250, com o valor da jaqueta 199, tá acima de R$120. Pegou esse valor da calça 189 com o valor do vestido acima de 120, no caso deu R$159. O tênis também deu R$180 com essa calça que deu o valor de R$150. Então ele foi pegando todos os produtos cuja venda foi acima de R$120, juntou todos eles e somou. A soma C é uma soma condicional. Eu só vou somar valores se eles atenderem uma condição. E aqui no caso eles atenderam a condição. Foram valores somente acima de R$120. Aqui no caso eu estou formatando, ó, aqui no caso apareceu o valor 1.206, porém ele não tem o R nem o cifrão. Eu preciso formatar, clicar dentro da célula, vem aqui no grupo número, geral, não tem escrito geral, moeda, aí colocou o R e o cifrão, tá? Bom, pessoal, então aqui essa foi a função soma C. A próxima é a função conte C. Na aula 17, aula passada, eu falei sobre a função conte C. Percebam que era no singular, agora eu falo no plural, conte C. Então imagine a seguinte situação: eu tenho aqui, vamos ver a planilha. Deixa eu pegar aqui a planilha, que é no caso da função conte C, né? Então vamos abrir aqui a planilha conte C, para que eu possa explicar para vocês melhor o funcionamento dessa função. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Aí aqui, essa planilha nós já trabalhamos na aula 17, quando eu falei da função conte C no singular. Vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho a minha planilha de funcionários, eu preciso saber quantas são as mulheres com menos de 30 anos. Vejamos que agora devemos utilizar a outra função, aquela específica para buscas com mais de um critério, por isso que diz conte C, com mais de uma regrinha. Nesses casos com mais de uma busca, a função deverá ser escrita com intervalo e depois com o critério de busca referente a este intervalo. Depois mais um intervalo e seu respectivo critério de busca e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui o nosso exemplo aqui. Mulheres com menos de 30 anos. Então na minha planilha, aqui ó, eu tenho lá o grupo de funcionários aqui na planilha, ó, na coluna B, o nome dos funcionários, na coluna C, a idade de cada um, na D, o sexo e na E, os cursos que esses funcionários fizeram. Aí aqui eu quero saber, mulheres, quantas mulheres nós temos com menos de 30 anos. Então vamos fazer juntos, olha lá. E aqui nós temos que fazer o seguinte, eu vou fazer junto com vocês.
Eu vou apagar. Então vamos lá. Lembrando, todo começo de função, sinal de igual. Conte Cs. Vamos lá. Conte Cs. Aí ele pede para nós intervalos, critério 1. Qual o primeiro intervalo? Eu tenho que fazer referência à coluna sexo. Então vamos lá. A coluna sexo está aqui, ó, começando da célula D6 até a D15. Eu coloco ponto e vírgula porque aqui ele está pedindo só mulheres. Então ele vai varrer essa coluna, as células de D6 até D15 para procurar somente aquelas do sexo feminino. E aí o critério de busca F, né? No caso, aí eu venho aqui na planilha, lembrando que o critério sempre tem que colocar em aspas duplas, aí eu coloco F, que é relacionado à letrinha F, sexo feminino. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula novamente, e aí eu venho, depois do critério de busca F feminino, eu pego o intervalo referente à idade. Bom, idade está aqui na coluna C, começando pela célula C6 até C15. Coloco ponto e vírgula. E agora o critério de busca, que é menos de 30 anos. Voltamos lá. Lembrando que o critério de busca sempre deve estar, o que eu estou pesquisando? Deve estar em aspas duplas. Menos, né? Qual é o operador de comparação? Menos 30. Fecho aspas duplas e fecho o enter. Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que o gerente pediu para que eu calculasse nessa pequena planilha. Ele quer que seja informado para ele quantas mulheres existem com menos de 30 anos, igual conte Cs. Então esse Cs significa mais de uma condição. Ele só vai contar quando duas condições forem atendidas. Então o primeiro intervalo aqui, o que significa de D6 até D15? D6 até D15 significa que ele vai buscar nesses nomes somente quem for do sexo feminino, no caso mulheres. Ponto e vírgula. O critério que eu estou buscando F, que já é do sexo feminino, e o outro intervalo de C6 até a célula C15 é a idade. E o critério tem que ser o que? Menos de 30 anos. Então ele vai me contar a quantidade de mulheres e também mulheres com menos de 30 anos. Vamos saber quantas mulheres ele vai trazer? 3. Vamos verificar lá na planilha. Exatamente. Então, ó, se aqui a planilha, como ela tem poucos nomes, mulheres com menos de 30 anos, vamos saber quem são elas. Ó, nós temos a Mirella tem 19 anos, uma mulher, menos de 30 anos. A segunda é a Júlia, que tem 26, 2. E a outra mulher, 3, é a Larissa, 23 anos. Então temos 3 mulheres com menos de 30 anos. Aí aqui, pessoal, digamos que é uma terceira coluna, nós vamos fazer na planilha, contendo os cursos que cada funcionário possui. Aí nós queremos saber quantos são aqueles que têm menos de 40 anos e que possuem curso de Excel. Percebam que a regrinha tem duas condições. Eu quero saber quantos são aqueles que têm, quantos funcionários têm menos de 40, é a primeira regrinha, e a segunda que possuem curso de Excel.
Reparem que quando nós formos fazendo aqui o exercício, nós não podemos colocar no segundo critério de busca o termo Excel, somente Excel, pois dessa forma ele buscaria somente aqueles que têm o curso de Excel e não iria contabilizar, por exemplo, aqueles que têm o Excel junto com o Word. Então, como faremos então? Nós vamos usar um caractere. Caractere é um símbolo, nesse caso um símbolo coringa. Nós vamos escrever a função da seguinte maneira. Vamos acompanhar aqui. Então ele quer saber funcionário com menos de 40 anos. Ele vai contar quantos funcionários tem menos de 40 anos e curso de Excel. Então vamos fazer juntos aqui. Vamos lá, colocar o sinal de igual. Conte 6. Qual o primeiro intervalo? Então vamos lá. Primeiro intervalo, C6 até C15. Que é C6 até C15. C6 até C15 é a idade, porque ele está me pedindo para contar funcionários com menos de 40 anos. C6 até C15. Ponto e vírgula. Aí eu coloco o primeiro critério, eu coloquei o intervalo, que é de C6 até C15. Agora o primeiro critério é a idade, menos 40 anos. Vamos lá. Lembrando que o critério, o termo, né, que eu estou buscando, tem que colocar sempre aspas duplas. Menos, operador de comparação, menos 40. Fecho aqui a aspas duplas. Aí eu coloco o ponto e vírgula. Agora eu tenho que colocar o outro intervalo. O outro intervalo, E6 até E15. Célula E6 até a célula E15. O que significa isso? Célula de E6 até a I15, eu estou buscando os cursos que ele fez. No caso, o primeiro intervalo que eu busquei aqui é a idade. E o segundo agora aqui é os cursos. Ele vai procurar nessa coluna aqui quais funcionários têm o curso de Excel. E agora eu preciso buscar o critério, né? Mas eu coloco o ponto e vírgula, o critério, aspas duplas. Aí aqui, onde tem, eu coloquei abre aspas, essa estrelinha eu chamo de asterisco, Excel, fechei o asterisco e o ponto e vírgula. O asterisco, antes e depois da palavra Excel, agirá como um coringa, ou seja, eu coloquei dessa forma para que na hora do Excel buscar, ele não pegue só o funcionário que tenha feito só o curso de Excel. Ele tem que contar também o funcionário que fez, além do curso de Excel, fez o do Word. Mas na verdade ele está contando só o Excel. Então esse coringa ele serve para o Excel retornar todas as células que tem qualquer coisa escrita antes ou depois de Excel. Ou seja, ele vai mostrar para nós todas as pessoas que têm o curso do Excel, independente de ter somente ele, ou de ter outros cursos juntos também. Então vamos ver como vai ficar o nosso exemplo. Então aí eu coloco a estrelinha, que é o asterisco, escrevo Excel, tudo assim, coloco a estrelinha de novo, para ele não ignorar as pessoas que fizeram só o Excel, mas que fizeram também o Excel e o Word. E fecho aspas duplas e fecho o asterisco. Ou por parênteses, abrir parênteses. Então pessoal, é muito interessante vocês perceberem que quando vamos colocar uma função, não podemos esquecer. Se abrimos um parênteses, devemos fechar. Se abrimos uma aspas duplas, também devemos fechar essas aspas duplas. Se nós esquecemos qualquer sinal de abre ou fecha parênteses, ou abre e fecha aspas duplas, pode dar um erro. Vamos apertar o Enter para saber o resultado. Então, quantos funcionários eu tenho com menos de 40 anos e curso de Excel? 6. Tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, correspondente deu certinho o resultado 6.
tá? Então, pessoal, o Excel na função CTC, ela serve para contar, no caso aqui a CTC, mas ele conta mediante duas condições, e duas condições foram atendidas. A primeira que nós vimos na aula passada, 17, o CTC, ele só fazia o cálculo da contagem quando atendia uma condição, aqui no caso foram duas, né? E na primeira função que eu mostrei na aula de hoje, aula 18, foi a função soma-C. Ele só vai somar valores se atender uma condição. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, aula 18, função soma-C e CTCs do Excel. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Assistam quantas vezes forem necessárias, porque é muito importante, depois da videoaula que vocês vão assistir, façam os exercícios que eu vou deixar disponibilizado lá no nosso grupo de atividades online do WhatsApp do Centro Comunitário Irmã Giovana. Bom, pessoal, agradeço a colaboração e a participação de vocês e até a próxima videoaula. Tchau!